porque aqui o sinal de internet é melhor, né? Que o router fica aqui na sala dele e na minha sala, o computador que eu uso normalmente, ele fica cabeado, né? Então não dá problema de Wi-Fi. Mas aí o notebook que eu estou usando hoje, ele não é cabeado, né? Então precisava do Wi-Fi e o sinal lá não é muito bom. Então por isso que eu vim aqui na sala do Gui. Mas Mas é muita tecnologia para ele, Rodrigo, é muita. Troca de sala, fala, você vai para lá, eu venho para cá. Ele não usa, ele não usa. Não, o equipamento do Gui ali é top. Não sei nem como que ele dá conta Não. de mexer tudo. Então, o equipamento sim, mas e o objeto atrás do equipamento? A pessoa, o ser humano? Mas tem uma máquina de fax, hein? A sala do Gui tem máquina de fax. Até hoje. Ah, depois que você falou que ele pega aos domingos para ler o Diário Oficial, eu acredito em tudo. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso Amicus Curiae. Olha lá, o Amicus Curiae, ó, ele está previsto no artigo 138 e seguintes do Código Civil, né? E interessante do Amicus Curiae é que ele é uma novidade, né? Esse instituto não existia no Código de Processo Civil de 73, né? Ele é uma novidade, então, trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. Não que o Código de Processo Civil de 2015 tenha criado o Amicus Curiae, não é isso, né? O que o Código de Processo Civil de 2015 fez foi generalizar esse instituto. Por quê? Porque ele não existia no Código de Processo Civil de 73, porém, os regimentos internos dos tribunais superiores, principalmente STF, principalmente STF, Supremo Tribunal Federal, previa o Amicus Curiae. Mas era uma previsão extremamente limitada, porque era algo interno ao regimento interno do STF, e só. De modo que existia Amicus Curiae no STF, e não existia em mais tribunal ou órgão jurisdicional ou grau de jurisdição nenhum. O CPC de 2015, ele não criou o Amicus Curiae, porque já existia no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas ele, Código de Processo Civil de 2015, pegou esse instituto que era extremamente limitado só ao STF e generalizou para todos os órgãos jurisdicionais e todos os graus de jurisdição e a qualquer momento do processo, né? Então, passou a ser importante o estudo do Amicus Curiae, né? Porque ele foi generalizado. Antes, em graduação, nem se estudava o Amicus Curiae, apesar de ter no regimento interno do STF, que era algo extremamente limitado. Com o Código de Processo Civil 2015, houve essa generalização e ele passou, então, a ser importante e, consequentemente, a ser estudado. De modo que, hoje, o Amicus Curiae é um instituto generalizado para todos os órgãos jurisdicionais, para todos os graus de jurisdição, desde o primeiro, segundo, terceiro grau e, claro, o quarto grau, que é o próprio STF, que já existia, né? E para todo e qualquer momento processual. Então, é possível ter Amicus Curiae a qualquer momento do processo, seja no processo de conhecimento, seja, então, na fase de execução, a qualquer momento do processo é possível ter Amicus Curiae, né? Então, a gente teve, então, uma generalização do Instituto para todos os órgãos jurisdicionais, todos os graus de jurisdição e todo e qualquer momento processual. Início, meio e fim, conhecimento, execução, enfim, a qualquer momento do processo é possível ter o Amicus Curiae. Pessoal, e o que é o Amicus Curiae? Amicus Curiae, numa tradução livre, é amigo da corte, né? Amicus Curiae significa amigo da corte. Pessoal, e apesar de, né, ter um nome em latim, que tem uma tradução super tranquila, super fácil,
ele é conhecido pelo nome em latim, né? Então, a gente não fala amigo da corte, apesar de ser o significado, apesar de ser a tradução. A gente fala amicus curiae. E, pessoal, importante, como é um nome em latim, o A e E no final é lido com som de E, né? Então, não é amicus curiae, né? Eu já vi pessoal falando aí, né? Principalmente quando veio o Instituto no CPC de 2015, falando amicus curiae. Não é amicus curiae, né? A e E, em latim, tem som de E. Então, é amicus curiae, né? Amicus curiae. O que é o amicus curiae? O amicus curiae é uma intervenção de terceiro voluntária ou provocada para fins de auxílio do próprio juízo. Daí o nome, amigo da corte, né? Para auxiliar, então, o juízo. Daí o nome, amigo da corte. Com informações e conteúdos a permitir uma melhor análise da decisão judicial. Ou da análise e decisão judicial. Bom, e esse conceito, então, para ser entendido, ele tem que ser dividido em partes. Olha lá, o amicus curiae é uma intervenção de terceiro. Se é intervenção de terceiro, e terceiro é quem não é parte, evidentemente, quem é o amicus curiae, quem é o amigo da corte, é quem não é parte no processo, né? Então, a gente vai ter aí, como amicus curiae, um terceiro, alguém que não é parte no processo, e como toda intervenção de terceiro, adentrando nesse processo. Olha só, essa entrada do terceiro, ela pode ser voluntária. O que é voluntária? Quando ela é requerida pelo próprio terceiro. Então, o amicus curiae, ele tem a possibilidade dele próprio requerer o seu ingresso naquele processo. Ele não é parte, mas ele requer o seu ingresso naquele processo. Ou então, o amicus curiae é provocada. O que é provocada? Quando o próprio juiz determina o ingresso daquele terceiro naquele processo como amicus curiae, né? E veja que eu não coloquei aí, coloquei sim, né? Mas essa provocação do juiz, ela é de ofício, ou seja, o próprio juiz, quando ele quiser, por vontade própria, pode determinar a entrada desse terceiro aí. Gente, nome técnico. O terceiro, quando ele, terceiro, voluntariamente requer a sua entrada no processo, a gente fala que ele está requerendo a sua habilitação no processo. Então, o terceiro solicitando o seu ingresso, ele está requerendo a sua habilitação no processo. E quando o juiz, então, quando o juiz, de ofício, ele juiz, quer o ingresso do terceiro como amicus curiae, ele vai determinar a intimação desse terceiro, né? O juiz determina a intimação desse terceiro aí para ele ingressar no processo. E quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta: professor, se a intervenção do terceiro como amicus curiae é voluntária, ele quis e ele está solicitando a sua habilitação, o juiz é obrigado a aceitá-lo? Não, o juiz não é obrigado a aceitá-lo, né? Então, o terceiro como amicus curiae requer a habilitação, mas isso, claro, vai ser analisado pelo juiz e o juiz não é obrigado a aceitá-lo. O juiz vai analisar, né, alguns requisitos que a gente verifica daqui a pouco e, se cumprido esses requisitos, o juiz, então, defere a entrada do terceiro como amicus curiae. Porém, se não cumprido esses requisitos, claramente o juiz vai indeferir a entrada dele como amicus curiae. Pessoal, e importante, desde logo, essa decisão do juiz que defere o ingresso do terceiro como amicus curiae ou indefere o ingresso do terceiro como amicus curiae, ela é irrecorrível, né? Então já marquem aí,
se o juiz deferir ou se o juiz indeferir a habilitação do terceiro como amicus curiae, é decisão final. Não cabe recurso contra a decisão do juiz, que indefere ou que defere o amicus curiae. E daqui a pouco a gente vê por quê. É uma decisão irrecorrível. Bom, e a segunda pergunta que fazem também quando a gente fala sobre isso é o seguinte: o terceiro não se manifestou, né? Se quer entrar ou se não quer entrar. Às vezes o terceiro nem sabe da existência do processo. E o juiz, então, de ofício, intima esse terceiro para que ele, então, ingresse no processo como amicus curiae. Esse terceiro que foi intimado é obrigado a intervir ou não? Olha só, entende-se que quando o juiz de ofício determina a intimação do terceiro para intervir como amicus curiae, o terceiro é obrigado a se manifestar no processo. É obrigado a se manifestar no processo, mas não é obrigado a aceitar a intervenção. Ou seja, ele é intimado, ele tem que se manifestar, mas nessa manifestação ele pode sim se recusar a intervir como amicus curiae, né? Então ele é intimado, ele se manifesta, mas ele não é obrigado a aceitar a intervenção, né? O ingresso dele como amicus curiae, né? Então a manifestação é obrigatória, porque ele tem que dar uma satisfação para o juiz. Mas a intervenção em si, né, se vai aceitar a intervenção, não é obrigatória, né, é facultativo, né, o terceiro tem essa discricionariedade, se ele vai aceitar ou não, né, intervir nesse processo aí. Bom, pessoal, e qual que é a função do amicus curiae? Ele vai auxiliar o próprio juízo, ele é um auxiliar do juiz, ele é um auxiliar do tribunal. Daí o nome, então, amigo da corte. E ele auxilia de que forma? Com informações e conteúdos para permitir a melhor análise do processo e, com isso, a melhor tomada de decisão, né? O objetivo do amicus curiae é trazer informações ao juiz para que o juiz, então, de posse dessas informações, possa promover uma melhor análise do processo e quanto melhor ele analisar o processo, melhor ele vai tomar as suas decisões aí, né? Então, a ideia é que o amicus curiae leve informações e permita, então, uma decisão mais fundamentada, mais embasada e, consequentemente, também uma melhor decisão. Bom, e aí vocês vão perguntar, professor, mas por que existe tudo isso? Ou qual que é o fundamento por trás de tudo isso? Pessoal, o amicus curiae, ele existe em razão da chamada pertinência temática e interesse institucional. Veja, não é interesse jurídico, né? Na assistência, na denunciação da lide, no chamamento ao processo, a gente trabalhava com interesse jurídico. Aqui no amicus curiae é interesse, mas não é interesse jurídico, é pertinência temática e interesse institucional. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: no interesse jurídico, que é o que existia então na assistência, na denunciação da lide, no chamamento ao processo, o terceiro, que tem interesse jurídico porque ele vai sofrer efeitos do próprio processo ou da decisão proferida. Interesse jurídico é sofrer efeitos do processo ou da decisão proferida, inclusive, eventualmente, podendo ser prejudicado. O terceiro poderia até ser prejudicado pela decisão. E como ninguém pode ser prejudicado
sem ter direito à defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. Para viabilizar o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a lógica é que o direito processual permita que esse terceiro, então, intervenha no processo para que ele não seja prejudicado sem ter direito de manifestação, sem ter direito de defesa, né? Então, e a forma que esse terceiro tinha de se manifestar num processo em que ele tinha interesse jurídico, porque ele podia ser prejudicado, era através da assistência, da denunciação da lide ou do chamamento ao processo. Aqui no amicus curiae não é interesse jurídico, é pertinência temática e interesse institucional. E uma coisa é certa, esse terceiro não vai sofrer efeito nenhum do processo. No caso do amicus curiae, o amigo da corte, não tem interesse jurídico, porque ele não vai sofrer efeito nenhum do processo. Ele não vai ser prejudicado de modo algum pelo processo. Mas se ele não vai ser prejudicado, por que ele interviria nesse processo? Tudo bem, ele não vai ser prejudicado, ele não tem interesse jurídico, mas ele intervém no processo como amicus curiae, porque ele tem sim um interesse institucional. E o que é interesse institucional? É uma tese, é uma ideia, é uma ideologia defendida pelo amicus curiae que pode gerar reflexos no processo a ponto de mudar a decisão ou influir, ao menos, na decisão. Mas a decisão em si não vai repercutir ou não vai prejudicar o amigo da corte, o amicus curiae. Porém, a ideologia do amicus curiae pode repercutir na decisão. Isso é chamado de interesse institucional, né? Gente, vocês percebem que muda a mão de direção? No interesse jurídico, o processo reflete no terceiro. Enquanto que no interesse institucional, a ideologia do terceiro reflete no processo, mas o processo não reflete no terceiro, né? No interesse institucional, a ideologia do terceiro reflete no processo, mas o processo não reflete no terceiro. E quando eu der alguns exemplos aqui de amicus curiae e explicitar o interesse institucional de cada um deles, acredito que fique um pouco mais claro. Olha só, primeiro exemplo, o STF estava numa ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, discutindo a possibilidade ou não, ou na verdade a legalidade ou não, do aborto de feto anencefálico, né, ou anencéfalo. A lei traz duas hipóteses de aborto legal, como vocês já estudaram, no artigo 128 do Código Penal, que é a gravidez decorrente de aborto, gravidez decorrente de estupro, ou gravidez, então, que coloque a vida da gestante em risco. Nesses dois casos é possível abortar e o aborto não constituirá crime, nem para a gestante, nem para os médicos que realizarem esse aborto. E o STF, então, discutia se, além desses dois casos da lei, que é o estupro ou risco à gestante, se poderia ter uma terceira hipótese de aborto legal, de aborto lícito, ainda que não previsto em lei, que era justamente quando, então, se tratasse de um feto anencéfalo, né? Que não tem, então, o encéfalo formado, né? A parte superior do cérebro, do sistema nervoso, aí, principalmente o córtex cerebral. E, por falta dessa parte superior, existe, sim, algumas funções vitais, principalmente aí o sistema simpático e parasimpático, que são controlados pelo bulbo e cerebelo, mas não há funções neurológicas complexas, né? Por falta aí da parte superior, né, do sistema nervoso, do cérebro ou do córtex cerebral.
Então, não tem visão, não tem sentidos em geral, visão, audição, olfato, e principalmente não tem raciocínio lógico, não tem consciência aí, né? A gente tinha, então, argumentos de duas ordens, né? Argumentos no sentido de que não poderia tornar esse aborto de feto anencefalo ilícito, principalmente por conta da visão da proteção absoluta à vida, né? Que apesar de não ter, então, essas funções neurológicas superiores, tem vida, porque o coração bate, tem respiração, e, portanto, tem vida, e se tem vida, a vida tem que ser protegida de forma absoluta, e, portanto, não pode haver aborto aí. E, por outro lado, né, de linha argumentativa, tem quem defendia o aborto com dois principais argumentos. Primeiro, argumento, não se tem vida humana, não se tem vida consciente aí. E, portanto, não haveria uma diferença entre um animal e um ser humano, né? Não haveria esse grau de diferença justificar a proteção absoluta da vida, né? Porque por falta de consciência, por falta de raciocínio, não teria atingido o patamar de vida humana. Segundo argumento, ainda que se tenha vida, na verdade era uma vida não viável, né? Ou com período de manutenção muito restrita, porque o feto anencefálico, uma vez feita o parto, ou já nasce morto, é um natimorto, portanto, ou dura poucas horas aí e vai ter uma morte por asfixia, né? Vai parar as funções cardiorrespiratórias e o feto vai morrer asfixiado, inclusive com aquela cor típica de quem tem uma morte por asfixia, que é meio azulado, né? A famosa cianose aí, né? A famosa cianose. Então não é uma situação agradável, pelo contrário, de se ver, né? É uma situação muito ruim aí. A partir disso se tem um terceiro argumento, que é a proteção psicológica da gestante, né? Porque obrigá-la, então, a manuter aí uma gravidez sem viabilidade, geraria, então, todo o sofrimento para a gestante, criaria, assim, então, expectativas e ela teria irremediavelmente essas expectativas frustradas, porque ou morreria no parto, ou morreria logo depois, e ela teria, então, essa visão ruim, né, da não formação da parte superior da cabeça, e depois aí o bebê asfixiado, né, azulado até por cianose. Então, por proteção à dignidade da gestante, à dignidade da mulher, se poderia, então, interromper a gestação aí antes do seu término, né, fazendo, então, um aborto. Bom, pessoal, veja que eu fiz questão de trazer todos esses argumentos para mostrar que não é uma situação simples e é uma situação que, na verdade, reflete em vários aspectos da vida do ser humano e em várias entidades sociais, né? Você tem aí posições religiosas, você tem aí posições médicas, você tem aí posições feministas, né? Tudo isso envolvido nesse processo, né? E, claro, o STF foi chamado a decidir e o STF é técnico. Mas, para poder proferir uma decisão técnica, ele precisa ter respaldo social em posições, então, religiosas, em posições médicas e em posições feministas. E, para isso, então, para ter acesso a essas informações e essas posições, o STF permitiu que diversas entidades ingressassem no processo como amicus curiae, justamente para trazer essas informações. E aí a gente teve, então, entidades religiosas, entidades médicas e entidades feministas ingressando nesse processo como amicus curiae para trazer essas informações técnicas do seu ponto de vista, na sua ideologia,
que poderiam refletir na decisão. Veja que nenhuma dessas entidades iam ficar grávidas e iam perquirir aborto, né, a realização de aborto. Nenhuma delas ia ficar grávida e ia perquirir aborto. Então, elas não seriam diretamente atingidas pela decisão do STF. Não seriam, né, porque elas jamais estariam grávidas, mas, ao contrário, as posições ideológicas dela poderiam embasar, fundamentar e refletir na decisão do STF. E elas, então, puderam ingressar como amicus curiae. Porque elas tinham interesse jurídico? Não, elas não tinham interesse jurídico. Em momento algum, elas seriam atingidas pela decisão. Elas tinham, na verdade, interesse institucional, porque a posição ideológica delas refletiriam, influenciariam na decisão final do STF. Um outro caso que ficou muito conhecido e que teve amicus curiae, também julgado pelo STF, que foi a questão aí da reserva ambiental da Raposa Serra do Sol, né, em que se discutia a demarcação de terras indígenas, né, e o STF permitiu, então, que entidades indígenas e mesmo a FUNAI intervissem nesse processo, né, da demarcação de terras da reserva Raposa Serra do Sol, justamente porque havia um interesse institucional. Nenhuma das entidades indígenas, ou a própria FUNAI, sofreriam influência da decisão em si. A tribo e a Raposa Serra, né, que ocupava aquela reserva da Raposa Serra do Sol, sim, seriam diretamente atingidas. Mas as demais entidades indígenas não, mas permitiram aí o ingresso. E, por outro lado, a Associação Brasileira, né, de Agricultura, né, Associação Brasileira de Agricultura também, né, não seria diretamente atingida, mas, dependendo do grau que se desse a proteção às reservas indígenas, sobrariam menos áreas agricultáveis. Então, também haveria um interesse institucional aí da bancada ruralista, né, da Associação Brasileira de Agricultura, e permitiu-se que ela também intervisse como amicus curiae, né, porque as bandeiras ideológicas, as posições ideológicas de cada uma delas refletiriam aí no processo e poderiam influir na decisão judicial, né? E isso mostra para a gente o que é o interesse institucional. Interesse institucional é bandeira levantada, né? E o último exemplo que eu tenho para trazer para vocês foi no julgamento da constitucionalidade da nossa lei de biossegurança, em que se discutiu também a questão dos transgênicos, né? E muitas entidades aí, né, ambientais e ambientalistas interviram nesse julgamento como amicus curiae. A bancada ambiental defendia aí a inconstitucionalidade da lei, né, de proteção da biossegurança, né, que permitia transgênicos, porque não queria, e entidades técnicas, né, da biotecnologia aí, provavelmente subsidiadas, financiadas por empresas como Monsanto da vida, interviram como amicus curiae, defendendo a constitucionalidade da lei e a possibilidade, então, de uso de transgênicos aqui no país. E o entendimento do STF foi pela constitucionalidade da lei de biossegurança, e nos limites da lei é sim possível, então, a gente ter culturas transgênicas aqui no Brasil. Soja, cana, milho, né, e por aí vai. Defendendo, então, bandeira, defendendo interesse institucional. Quando eu falo sobre isso, né, vem sempre a pergunta, professor, mas o amicus curiae, então, como ele depende do interesse institucional, como ele defende uma bandeira ideológica, então ele não é neutro? Não. Então ele não é imparcial? Não. Ele está lá para dar informação, ele está lá para ajudar o juiz, mas
essa ajuda pressupõe um interesse institucional. E se ele tem interesse institucional, ele está lá, na verdade, para dar, sim, subsídios, mas subsídios segundo a ideologia dele, segundo a bandeira dele. Está lá para ajudar, mas, claro, ele vai, sim, poder puxar a sardinha para o lado dele. Então, a entidade religiosa era contra o aborto, a entidade médica era a favor do aborto, sem problema nenhum, e cada um fazendo o seu papel ali dentro. No caso da Raposa Serra do Sol, as entidades indígenas eram a favor da demarcação, as entidades da bancada ruralista eram contra a demarcação, sem problema nenhum. E nesse caso aí que eu comentei com vocês da lei de biossegurança, as entidades ambientalistas eram contra a lei de biossegurança, pela inconstitucionalidade da lei de biossegurança, enquanto que as entidades aí, técnicas da biotecnologia eram a favor da lei de biossegurança e a favor dos transgênicos, pela constitucionalidade da lei. Então, cada qual estava lá defendendo uma bandeira. Então, o amicus curiae não é neutro, o amicus curiae não é imparcial. Ele subsidia o magistrado, mas ele defende teses, ele defende ideologia. E com isso, pessoal, a gente tem muitos casos, principalmente em tribunais superiores, em que partidos políticos ingressam como amicus curiae. Muito comum hoje, principalmente em tribunais superiores, em Brasília, partidos políticos ingressarem como amicus curiae. E cada partido político tem, aí, em tese, uma visão ideológica, eu não acredito muito nisso, mas cada partido político tem, aí, em tese, a sua posição ideológica, e eles podem ingressar como amicus curiae, defendendo justamente essa posição ideológica aí. Então, a gente vai ter partidos aí da dita esquerda, a gente vai ter partidos da dita direita, e eles podem ingressar como amicus curiae, defendendo essas posições ideológicas. E é justamente esse ponto, pessoal, que diferencia o amicus curiae do perito. É esse ponto que diferencia o amicus curiae do perito. O amicus curiae é um terceiro que ingressa em razão e em defesa de interesse institucional, defendendo bandeira e defendendo ideologia. Então, não é neutro, não é imparcial. Enquanto que o perito é um auxiliar do juiz, tecnicamente um auxiliar do juiz. E se ele é um auxiliar do juiz, ele é nomeado pelo juiz para trazer conhecimentos técnicos e até tomar partido técnico. O perito, quando ele faz um laudo, ele está sim tomando uma decisão. Só que essa decisão não é vinculativa ao juiz. O juiz pode seguir o laudo ou não. Mas quando o perito faz um laudo, ele está sim tomando uma decisão. Inclusive, se o perito fosse o juiz, ele ia decidir daquela forma. Mas como ele não é o juiz, ele sugere essa decisão ao juiz, mas fica a critério do juiz seguir ou não. Normalmente o juiz segue, porque o perito é alguém de confiança dele, é nomeado por ele. Então, existe até uma proximidade entre perito e juiz, então provavelmente o juiz vai seguir o perito, mas não é obrigado a fazê-lo. Agora, se o perito é de confiança do juiz, se o perito é um auxiliar do juiz, se o perito foi nomeado pelo juiz para fins de fazer uma análise técnica e até tomar uma decisão técnica, o perito, sim, deve ser imparcial. Até ele se manifestar. Quando ele se manifesta, ele pode tomar algum lado, ou para o autor, ou para o réu, ou para nenhum dos dois, ou para os dois. Ele pode tomar um lado quando ele se manifesta, quando ele faz o laudo. Mas até se manifestar, até fazer o laudo, o perito é sim imparcial, ou deve ser sim imparcial. Ô, Rodrigo. Oi? Mas o perito, lógico, ele faz o laudo e tal, eu já fiz isso, mas a gente responde perguntas objetivas vindas do próprio juiz. E das partes. E das partes, isso. Mas
o perito, ele pode, tem perito que coloca lá considerando, tem perito que coloca lá conclusão, né? Então, quando ele coloca lá, ele pode tomar uma posição, né? E aí depende do tipo de perícia, né? Eu tive caso de erro médico que a médica perita colocou, olha, não tem erro médico. A conclusão dela falou, ó, não houve erro médico, né? E o juiz seguiu, né? Por exemplo, é muito comum perícia em processos previdenciários, né? Uma porque é o quesito do juiz, se tem incapacidade ou não tem incapacidade, qual é o grau da incapacidade e se ela é permanente ou temporária, né? Isso aí normalmente é a pergunta objetiva do juiz, é o quesito objetivo do juiz. Mas o perito pode colocar lá, concluindo, não há incapacidade, ou há incapacidade, porém, total e temporária. Há incapacidade parcial e temporária. Há incapacidade total e permanente. Há incapacidade total e temporária. Enfim, né, é possível que ela tome essa decisão. Veja, nesse caso, o perito, ele não vai falar se tem benefício previdenciário ou não, né? Quem decide se tem benefício previdenciário ou não é o juiz. Mas, a depender dessa conclusão final, é que se vai ter o benefício previdenciário. Se ou não, né? Se o perito coloca, olha, não tem incapacidade, não tem benefício previdenciário, o juiz vai julgar a ação improcedente. Se o perito coloca lá, ó, há incapacidade parcial e temporária, o benefício previdenciário provavelmente vai ser um auxílio-doença. Se o perito coloca lá, há incapacidade total e permanente, não vai ser mais auxílio-doença, vai ser aposentadoria por invalidez, né? Então, o benefício em si, o perito não vai decidir, mas a conclusão fática, o perito pode colocar lá, sem problema nenhum, e ele está tomando uma decisão, está colocando, se ele coloca lá parcial e temporária, ou se ele coloca total e permanente, é uma decisão que ele tomou que vai diretamente refletir no benefício, né? Mas o benefício ele não coloca, mas todo o pano de fundo, toda a análise fática, quem fez foi o perito, né? O médico perito nomeado pelo juiz no processo previdenciário. Eu tive um outro caso que era indenização em razão de um incêndio que começou na plantação de cana, né? E se alastrou e foi até atingiu a propriedade do nosso cliente, que era um produtor de laranja, e queimou a propriedade de laranja. E o perito colocou lá, conclui-se que o incêndio se iniciou na plantação de cana e, em razão da quantidade de palha, se estendeu e, pela falta de acero na propriedade de cana, atingiu a propriedade vizinha, queimando a laranja, né? Queimando o pomar. O perito não falou, tem que pagar indenização ou não. Mas se ele falou que o incêndio se iniciou na cana e propagou na cana e passou para outra propriedade por falta de aceiro na propriedade da cana, conclusão jurídica desses fatos. A culpa é da plantação de cana, e se a culpa é da plantação de cana, ou o dono da plantação de cana tem que indenizar, né? Então, o perito, ele relata e conclui os fatos. O efeito jurídico daqueles fatos, o perito não fala, é o juiz que fala, é o juiz que vai chegar até lá. Mas, na verdade, a conclusão fática é do perito, né? Então, o perito colocou essa conclusão, conclui-se que... E aí o juiz, né, como vocês brincaram aí, levantou a bola, né? Aí o juiz foi lá e chutou, né? O perito levantou a bola fática. O efeito jurídico o perito não fala, porque isso cabe ao juiz. Mas o perito levantou a bola, o juiz foi e chutou, né? Fez o pulo pro fático. Então o perito toma a decisão sim e ele pode concluir sim, né? Então ele pode, tanto é que o Luciano falou que já fez laudo e quem já atuou na área aí, se vocês pegarem um rol de quesitos, do juiz não, porque o juiz costuma ser bem conciso em quesitos, ou nem faz quesito, mas se você pegar um rol de quesito
das partes, autor e réu, normalmente o último quesito queira o senhor perito, queira o ilustre perito prestar tantos esclarecimentos quanto julgar necessários para o bom deslinde do presente caso, né? Seja o autor, seja o réu, todo mundo costuma colocar esse último quesito aberto, abrindo então a oportunidade. E aí o perito pode se valer desse último quesito e apresentar a conclusão dele, né? Que é o que normalmente o perito faz também, né? Então, pode sim, pode concluir o perito. O que ele não pode é dar a decorrência jurídica, o efeito jurídico daqueles fatos. Mas conclusão de fato o perito pode fazer. Não pode dar os efeitos jurídicos daquilo, mas a conclusão de fato ele pode, né? Então, no caso que eu comentei, o perito concluiu a origem do incêndio e o nexo de causalidade entre o incêndio na cana e o incêndio do pomar, por falta de acero na cana. É uma conclusão? Não é jurídica, é fática. A conclusão jurídica se o incêndio, então, começou na cana e houve nexo de causalidade entre o incêndio da cana e a queima do pomar, conclusão jurídica. O dono da cana tem que indenizar o dono do pomar, né? Então, esse pulo o perito não faz, é o juiz que faz, mas a conclusão fática é do juiz, é do perito, né? O perito pode fazer sim. Bom, pessoal, então terminamos aí essa questão de interesse institucional, e é esse interesse institucional que vai pautar o juiz. O juiz, ele vai aceitar aquela entidade como amicus curiae se ele verificar que aquela entidade tem, de fato, pertinência temática, tem, de fato, interesse institucional. E o juiz vai recusar o ingresso daquela entidade como amicus curiae se ele entender que aquela entidade não tem interesse institucional. Então, veja, no primeiro caso do aborto, entidades religiosas tinham interesse institucional, entidades médicas tinham interesse institucional e entidades feministas tinham interesse institucional. Puderam intervir? Puderam. E a Confederação Brasileira da Agricultura pôde intervir? No primeiro caso, não, por falta de interesse institucional. Mas pôde intervir no segundo caso, que é Raposa Serra do Sol? Pôde. Então, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, interviu aí no segundo caso da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. E as primeiras, que interviram nos primeiros casos? Igreja, médico e feminista. Não puderam intervir no segundo caso por falta de pertinência temática e interesse institucional. Então, além da pertinência temática e interesse institucional ser o pressuposto para o amicus curiae, de fato, a pertinência temática, né, a proximidade da matéria discutida no processo, que vai viabilizar que o juiz defira ou indefira o ingresso aí. Só vai poder intervir como amicus curiae se tiver, de fato, pertinência temática, né? Se a bandeira defendida, se a ideologia defendida por aquela instituição gera algum efeito, tem reflexo, tem vinculação com o que está sendo discutido dentro daquele processo, né? E, pessoal, isso também explica por que a decisão do juiz de deferir ou indeferir, ela é irrecorrível, né? Por quê? Se o juiz defere, é porque ele verificou que tem pertinência temática, né? E é até algo bastante lógico. E se ele indefere porque não tem pertinência temática. E se não tem pertinência temática, também é algo bastante lógico, não tem por que recorrer, né? Então, a decisão que defere ou indefere é sempre irrecorrível. Deferiu, está deferido, ingressa e não pode recorrer mais, não pode recorrer. Quem não gostou do ingresso não pode recorrer. Ou indefere, está indeferido, quem foi indeferido também não pode recorrer. E, além disso, pessoal, não pode esquecer que o amicus curiae ele tem a função de auxiliar o juiz. E se ele vai auxiliar o juiz, quem sabe se precisa ou não ser auxiliado é o próprio juiz. Então, se o juiz defere, é porque ele entendeu que ele precisa ser auxiliado.
Se o juiz indefere, é porque ele entende que não precisa ser auxiliado. Então, não tem por que recorrer, né? Não tem por que recorrer. É uma decisão, na verdade, que realmente só cabe ao juiz do processo. Pessoal, o amicus curiae, ele pode ocorrer, né? Ele pode se dar em qualquer grau de jurisdição. Então, é possível ter amicus curiae no primeiro grau, é possível ter amicus curiae no segundo grau, é possível ter amicus curiae no terceiro grau e no quarto grau. A qualquer momento do processo é possível ter amicus curiae. E por que houve, então, essa ampliação para qualquer grau, para qualquer momento, para qualquer instância, para qualquer órgão jurisdicional? Porque o amicus curiae, ele tem uma finalidade maior. O amicus curiae, ele tem, na verdade, uma finalidade social e até de legitimação das decisões judiciais. Por quê? Porque se a gente pensa em poder executivo e poder legislativo, quem exerce esses poderes exercem através de voto popular. Então, eles exercem esses poderes porque o povo quis, né? Porque o povo votou e porque o povo colocou eles lá dentro, né? Prefeito, governador, presidente, vereador, deputados e senadores foram votados pelo povo. Enquanto que o poder judiciário, ele é exercido por pessoas que não receberam votos populares, que foram aprovados em concursos públicos ou foram indicados pelo Poder Executivo e sabatinados pelo Poder Legislativo, mas não receberam votos, não têm representatividade popular. De modo que, na verdade, o Poder Judiciário, ele não tem legitimidade popular, ele não tem participação popular, ele tem um déficit de legitimidade, ele tem um déficit de participação popular. E uma forma que se encontrou de acabar com esse déficit foi o amicus curiae, porque o amicus curiae permite, então, que qualquer tipo de entidade social, qualquer bandeira ideológica social possa intervir em qualquer processo, em qualquer órgão do Poder Judiciário, a qualquer momento, a qualquer instância e, de alguma forma, influir na decisão daquele órgão jurisdicional. O órgão não tem, de fato, representatividade popular, né? Não tem representatividade popular. Mas a partir do momento que se cria o amicus curiae ou que se amplia o amicus curiae e permite que qualquer entidade social participe do processo, você tem, de alguma forma, o povo participando da decisão judicial ou o povo podendo influir naquela decisão judicial. E, consequentemente, você traz, então, legitimidade popular para dentro das decisões judiciais. Essa é a grande bandeira do amicus curiae, né? Essa é a grande finalidade do amicus curiae. Ela traz, então, legitimidade popular. E, a partir disso, pessoal, também no Poder Judiciário passou-se a permitir a realização de audiências populares. Então, principalmente o STF, mas não só o STF, qualquer órgão jurisdicional. Se ele vai ter que tomar uma decisão que tem aí várias posições ideológicas na sociedade, ele, órgão jurisdicional, pode marcar audiências populares, permitindo que qualquer pessoa, qualquer entidade, desde que tenha pertinência temática, fale nessa audiência, defenda ideias, defenda a posição ideológica nessas audiências e, consequentemente, vai estar, de alguma forma, influindo na decisão judicial, fazendo com que essa decisão judicial, então, tenha mais legitimidade popular, né? Essa é a grande finalidade do amicus curiae, né? Essa é a grande finalidade do amicus curiae. Bom, pessoal, e na verdade, com isso, nós terminamos o amicus curiae. E a partir de agora aí, né, a gente tem que fazer uma análise mais técnica, mas tudo isso que a gente vai falar
Agora a gente, na verdade, já viu. Olha lá, efeitos do amicus curiae. Gente, olha só, o amicus curiae, ele traz apenas uma ampliação subjetiva da lide. Por quê? Porque tem mais um lá dentro, mas ele está lá para ajudar, ele não está lá para exercer pretensão, para ganhar ou perder alguma coisa, até porque ele não vai ser atingido pela decisão, né? Então, a gente tem uma ampliação subjetiva, meramente subjetiva, porque tem mais um lá dentro, mas a gente não tem com a amicus curiae ampliação objetiva da lide, porque não tem pedidos novos, não tem pretensões novas, o amicus curiae não ganha, não perde nada com aquilo, ele está lá para defender bandeira, ele está lá para trazer posições ideológicas, né? E, consequentemente, olha lá, não se admite que o amicus curiae faça pedidos novos, né? O amicus curiae não vai poder alterar a demanda, de modo algum, ele vai ter que trabalhar com aquilo que já tem, ele não pode fazer pedidos novos ou pretensões novas. E o amicus curiae, então, ele se limita a emitir opiniões e a trazer conhecimentos técnicos, né? Ele se limita, então, a emitir opiniões e trazer conhecimentos técnicos. Ele defende bandeira, né? Então ele não é imparcial. Pelo contrário, ele é naturalmente parcial. O amicus curiae é naturalmente parcial. Pessoal, característica aí. O amicus curiae, ele é obrigatório ou é facultativo? Ele é facultativo, né? A própria entidade pode requerer, se quiser, e se ela não se manifestar, o juiz pode determinar o ingresso como amicus curiae, mas ainda assim fica à faculdade da entidade. A entidade intimada, ela é obrigada a se manifestar, ela é obrigada a dar uma resposta ao juiz, mas ela não é obrigada a exercer esse papel de amicus curiae. Ela não é obrigada. Então, o amicus curiae é sempre facultativo. E a iniciativa, né, ela ou parte da própria entidade, como voluntário, ou parte do juiz, né, provocando aí, mas mesmo partindo do juiz, provocado pelo juiz, ela permanece facultativa. E eu coloquei aqui, né, a decisão do juiz que decide o amicus curiae, se vai ingressar ou não vai ingressar como amicus curiae, claro, pautada pela pertinência temática e pelo interesse institucional, é irrecorrível, porque é voluntário e é o juiz que entende se precisa ou não precisa de ajuda. E se ele entender que não precisa, ele fala que não, ele já entendeu assim, e a ajuda é para ele, e ele não quer, irrecorrível. Ou se ele entende que precisa de ajuda e defere o amicus curiae, a ajuda é para ele, então é ele que quer, a ajuda é para ele, também é irrecorrível. Bom, pessoal, e o momento processual é a qualquer momento. A qualquer momento. Bom, e para a gente terminar, os requisitos para que haja amicus curiae. E a gente já viu que tem que ter pertinência temática, e interesse institucional. Porém, a doutrina vai um pouco além e ela fala, olha, mas não é tão simples assim. Não basta a pertinência temática e o interesse institucional, não. Porque se fosse só a pertinência temática e interesse institucional, o amicus curiae ia virar carne de vaca, né? O amicus curiae ia virar carne de vaca. E aí todo e qualquer processo, né, tipo furto de galinha, ia ter amicus curiae. Então, precisa ter pertinência temática, precisa ter interesse institucional, mas para a doutrina não basta aí a pertinência temática e o interesse institucional, porque isso aqui não é carne de vaca, né? Isso aqui aí é um filé mignon para mais, um escargot aí, né? E a doutrina fala o seguinte, olha, além da pertinência temática e interesse institucional, para que haja de fato amicus curiae ou viabilize o ingresso como amicus curiae, é necessário que haja relevância da matéria. E o que se entende por relevância da matéria?
Pessoal, seja uma matéria importante socialmente, seja uma matéria que tenha, na verdade, interesse social, algo que vá além das próprias partes, né? Então, a relevância da matéria, algo importante. Mas quando a gente fala em importante, todo processo é importante para as partes, porque se não fosse importante, não tinha virado processo, né? Então, na verdade, não é uma importância individual, é algo que tem uma importância, uma relevância além das partes, uma relevância social. Além disso, pessoal, tem que ter especificidade da matéria. E o que é a especificidade da matéria? Seja uma matéria discutível, com diversas áreas de conhecimento envolvido, ou até com diversas posições ideológicas envolvidas, né? Então, especificidade da matéria é matéria que dependa de um grau de conhecimento técnico, matéria que dependa aí, ou que tenha aí diversas posições ideológicas, né? E, claro, que seja uma matéria com repercussão social, né? Que aquela decisão vá gerar efeitos para toda a sociedade, né? Então, tem que ser algo que gere, de fato, efeitos para toda a sociedade. E esses são os requisitos doutrinários aí, para que haja amicus curiae. O código não fala a esse ponto, né? O código não chega a esse ponto de relevância da matéria, especificidade da matéria ou repercussão social. Isso é um trabalho doutrinário aí, né? A doutrina que chega a esse ponto. Mas, claro, quem vai analisar no fundo se ele quer ou não quer esse tipo de ajuda é o próprio juiz, né? Então, a doutrina fala, traz esses critérios, mas isso vai ficar sempre, no fundo, a análise jurisdicional. O juiz que vai verificar se ele precisa ou não precisa dessa ajuda, se essa ajuda, aí, entre aspas, vai, de fato, contribuir para a melhor decisão do processo. Os juízes têm alguma restrição ao amicus curiae, né, principalmente em primeiro grau, né, os juízes, principalmente de primeiro grau, têm restrição ao amicus curiae, porque, queira ou não, tumultua um pouco o processo, mas conforme a gente vai subindo de instância, né, do segundo para o terceiro, para o quarto grau aí, né, o amicus curiae vai ficando mais comum, né? O amicus curiae vai ficando mais comum. O primeiro motivo é porque o amicus curiae é novo em primeiro grau e já é velho, né, nas instâncias superiores. Então, até por uma questão de idade aí do Instituto, as instâncias superiores estão mais acostumadas, né? E o segundo motivo é porque esses processos mais complexos, eles não vão ser decididos em primeiro grau. Ainda que o juiz de primeiro grau decida, não é aquela decisão que vai ficar. Porque se o processo é complexo, todo mundo vai recorrer, né? Então, a decisão mesmo vai ficar para as instâncias superiores, né? Então, o juiz de primeiro grau nem se preocupa muito com o amicus curiae, porque a decisão dele não é a definitiva, né? Todo mundo vai recorrer da decisão dele. E aí o processo vai subindo, né? E conforme vai subindo nas instâncias superiores, aí a chance da decisão da instância superior ser a definitiva é maior. E aí a instância superior passa a ficar preocupada aí com a repercussão social e com a qualidade da decisão. E o terceiro motivo é que o primeiro grau está tão preocupado em colheita de prova que ele não tem tempo de ouvir amicus curiae, né? Ele precisa fazer perícia, ele precisa juntar documento, ele precisa fazer audiência, ele precisa ouvir as partes, ele precisa ouvir testemunho, e ele nem tem tempo para se preocupar com amicus curiae. Então, o primeiro grau foca sua preocupação na colheita de prova e debates aí, inclusive com participação do amicus curiae, acaba ficando para as instâncias superiores. Mas quem sabe esse cenário atual aí, né, se modifique e a gente passe a ter mais amicus curiae também em processos ainda na primeira instância. Quem sabe? Importante, porque é um instrumento de validação, né, das decisões, no sentido de conferir para elas legitimidade popular. E quanto mais, então, legitimidade popular, melhor para a decisão. Pessoal, e com isso aí,
E com isso, até dado o adiantado da hora, nós damos por encerrado a nossa matéria de hoje, a nossa matéria de processo civil do semestre e também o nosso semestre. Gente, agradeço a presença e a paciência de todos ao longo desse semestre atípico e desejo a todos, né, um excelente estudo, excelente prova, né, bom descanso e a gente se vê no semestre seguinte. Pessoal, vou interromper a gravação para não ficar muito longo, mas a gente continua batendo um papo aí, né, caso tenha dúvidas, sugestões, comentários, críticas, enfim, a palavra de vocês. Muito obrigado.